Rádio do Leão. Opinião, notícia, diversão. Bom humor, entretenimento, uma revista no rádio. Programa Gilberto Barros. Muito boa noite, Brasil. Boa noite você que está acompanhando a nossa TV Leão, sempre juntos, sempre lado a lado. A nossa conversa das segundas-feiras para atualizar o papo e para que a gente possa estar mais juntos, principalmente nesta clausura que nos encontramos e que estranhamente segue esticando o prazo de confinamento. Confinamento que não foi proposto pela Organização Mundial de Saúde, que fez com que a sua assessoria de imprensa se manifestasse segundo um órgão oficial aí, que já nós vamos confirmar. E eu quero ver esse prejuízo todo sendo pago por esses governadores irresponsáveis, né? E que de vidas salvas eles não estão preocupados, não. Estão preocupados, sim, é com o dinheiro salvo. A bufunfa, a pila, começa agora a explodir em todos os cantos do Brasil, escândalos de compras irresponsáveis, de compras inexplicáveis, que a gente vai conversar daqui a pouquinho também. Estou muito triste, um dos meus heróis da televisão de todos os tempos, desde que eu me conheço por gente, se matou hoje no Rio de Janeiro, inexplicavelmente, quer dizer, explicavelmente, deixou uma carta o ator Flávio Migliaccio, ou Migliaccio, xerife Shazam, vocês se lembram disso? O meu sonho de consumo era andar naquela chimbica que eles tinham. E ele que embalou sonhos, ele que viveu contos, ele que verdadeiramente era um ator e se travestia do personagem vivido, ele que tão bem fez a tanta gente, se mata e deixa uma carta que agora nós temos que fazer uma reflexão, gente. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é 3 pontinhos. Como tudo aqui. A humanidade não deu certo. A impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este e com este tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje, disse a carta. A humanidade não deu certo. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é 3 pontinhos, uma merda. Como tudo aqui. Por quê? Por quê? Porque é fácil descobrir que tudo aqui está levando o país a isso que o querido Flávio, que deixa muita saudade pelo modo que se foi, que partiu, que para chegar a esse ponto, um artista com uma cabeça maravilhosa, com uma interpretação aos 85 anos, novo para os dias atuais, talvez ele estivesse enfrentando o quê? Eu conto para você. Eu digo a você. O descaso. O bagaço cuspido depois da cana espremida. Depois da laranja espremida, depois
do osso, pele, carne e nervos espremidos. 85 anos que ele viveu buscando sorrir e acreditando que na velhice ou na idade mais avançada ele teria paz de espírito. Nós estamos fazendo tudo errado. Nós temos neste país, porque quem assumiu é um presidente popular, é um presidente do povo. Nós temos dezenas de presidentes autonomeados. Os cabeça com o cérebro de bosta da esquerda, que não toleram ter perdido o poder, a teta, e terem sido descobertos abocanhando dinheiro meu, seu, e que ninguém faz nada e nem fez para que eles paguem pelo crime que cometeram. As autoridades que se acham intocáveis em cima dos seus altares, que se acham no direito de mandar, não comandar, apenas os seus direitos e deveres atribuídos, mas de mandar no país, são donos do Brasil. Nós estamos caminhando para um momento triste dessa nação. Jornalistas que lutaram para derrubar o comunismo implantado há mais de 20 anos aqui, que por medo de militares se infiltraram também nas Forças Armadas e amelanciaram poderosos das três forças, das três armas. É claro que vai ser doloroso mudar isso aí e buscar de novo a liberdade democrática, que não existe, prova está aí. E, por outro lado, uma parte da população mesquinha, desinformada, ignorante, que insiste em viver do passado e de crimes de quem deu a eles alguma coisa em troca. Ou a dentadura, ou a botina, ou a cachaça. E tudo isso pago com dinheiro roubado do povo. Somos um país, um bando de hipócritas. O Brasil não tem população, o Brasil tem bandos. A corda vai quebrar. Vocês viram ontem no Planalto, vocês viram neste fim de semana na Avenida Paulista. Vocês viram o desmando de um ministro do Supremo, mais um do mesmo. O mesmo ministro que está sendo investigado por desmandos da sua atividade como um ministro da Corte Suprema do Brasil. Ele é só um ministro da Corte Suprema do Brasil, um juiz cuja mulher deu carteirada no aeroporto, peitou Polícia Federal por ser esposa de ministro do Supremo. Ministro que, por ser amigo de presidente, de governador, foi nomeado ministro. Não existe outra razão para tal.
Ministro que tinha relação com outros juízes e delegados. Relações profundas de amizade. E nós aceitando, e nós apenas dando likes, e nós apenas servindo de gado confinado, engordando, para depois ser abatido pelos donos do frigorífico vermelho, pelos donos do frigorífico chinês, russo, cubano, venezuelano, argentino. Nós somos um país de bandos e de bandoleiros. E um velho, entre aspas, ator, chega num ponto e num ápice de tirar a própria vida. Talvez a angústia, a ânsia, a depressão de quem é abandonado e não entende o porquê do não, o porquê do esquecimento, o porquê da relação frisada. Por que só amigos quando está no ar? Por que só amigos quando paga a conta? Por que só amigos quando chega uma bolada na conta corrente? Por que só amigos quando é visto de tapinhas nas costas pelo diretor da emissora, ou diretor do jornal, ou diretor do... Artistas que são apenas lembrados em época de jubileu, em época de confraternização dos veteranos. Como se a história tivesse amputado as pernas, ceifado-lhe os braços, arrancado-lhe a consciência e a competência de tantas décadas, dando diversão, entretenimento e arte pura, difícil de ser feita, e que hoje em dia não existe a necessidade do talento, porque a tecnologia supera a edição, a ilha de corte, a pós-produção, o teleprompter, o ponto no ouvido, transformam o boneco de carne numa notoriedade. Mas nós que consumimos tudo isso não somos bobo e sabemos discernir. Separamos o joio do trigo, separamos a água do fogo, separamos a terra boa da terra ruim. Sabemos separar a carne podre. E o ator resolve, num ato extremo no palco da vida que lhe traiu, da vida que não lhe deu o que ele plantou, da vida que impediu, da vida que negou. Se consome num gesto que para muitos é covarde. Mas que para mim é doentio. E para se chegar a essa doença e trazer compaixão ao meu coração, tem que ser cristão e entender. Ter compaixão, perdoar. Mas antes de perdoar, pedir desculpas, porque ai daquele que julgar.
Quantos Flávios tombam todo dia pelo Brasil, abandonados na rua? Quantos o coronavírus levou e quantos não levou? Porque ninguém chega perto deles. Nós estamos vivendo errado. Nós estamos vivendo com uma mesquinhez que dá medo, com uma mesquinhez que como se nós, povo, gado, como se nós, mortais, como se nós, cidadãos que pagamos tudo, tivéssemos essa obrigação. E o que a gente vê é só pau na moleira. O que a gente vê é vida de gado mesmo. O que a gente vê é a nobreza subindo cada vez mais, não por méritos, mas nos cadáveres. Que de nobre não tem nada disso. Em Rio Claro, uma gangue formada por médico e agentes funerários enterravam pedras em caixões para receber seguro por conta do coronavírus e ninguém ia lá ver. Até que Rio Claro, interior de São Paulo. O golpe contra os seguros de vida é só neste país. Picaretagem ao extremo. Álcool gel falsificado. Indústria da desgraça de máscara. E indústria da corrupção dos políticos que devem, sim, a toque de caixa, desesperadamente, rapidamente serem presos. Até quando nós vamos ficar com essa lenga-lenga? Movimento Brasil Livre agora entrando, questionando indicação por Constituição do presidente da República de novo, que é para atrapalhar, que é para atravessar, que é para fazer parte do golpe. Golpe comunista. Querem arrebentar com a tua vida. Estão destruindo os sonhos da tua família. Porque eles nunca tiveram nada para perder. Falaram que era fake a notícia. Não, a notícia é lá do Amazonas, que a polícia abre caixão com pedra. Isso aí me falaram que era fake. A de Rio Claro, não. É São Carlos ou Rio Claro, hein? Vê para mim. Isso aí não é fake, não. Está sendo investigado e deve ser investigado. Também não é fake o aumento, aproveitando o coronavírus chinês, que os Estados Unidos estão prestes a anunciar oficialmente a descoberta de que, a certeza de que o fabrico do vírus não foi de morcego, macaco, cobra ou cacete A4, foi feito no laboratório de Wuhan, na China, de propósito e espalhado para minar a economia norte-americana, que tem o mundo como dependente.
O de São Carlos também é fake, é? As covas rasas também são fake? Os caixões com aquelas pedras também são fake? Nós estamos averiguando aí. Não são fakes, são antigas. Não são fakes, são antigas. O governador de São Paulo, por causa do coronavírus, na calada da noite, resolveu, atenção, Brasil, aumentar em 100% o imposto de propriedade de quem morre e deixa a herança. 100% está para ser votado na Assembleia Legislativa. Se você recebia uma doação do teu pai, do teu filho, da tua mãe, uma herança, 4%, que já era um grande absurdo, porque a família lutou para ter o bem. Na transferência do bem, você pagava um imposto de 4%. Comunismo, né? Já era, tá vendo? Já era. Tudo que você tem não é seu. Tudo que você tem não é seu. Uma das maiores provas que não é seu é o IPTU. O IPTU é a maior pornografia existente no planeta. Não é só no Brasil que tem. Projeto de lei dos deputados do PT de São Paulo. Paulo Fiorilli e José Américo, do PT, fizeram um projeto. O Dória detestou, né? Olha o PT com o PSDB e com facção. O negócio tá feio, hein? O negócio tá feio em São Paulo. Aumentando em 100% a participação do Estado na desgraçada morte do Covid. Se morre o chefe, o dono do dinheiro e por aí vai. E é fácil, acompanhe comigo. Presta atenção, vem cá. Herança de até 270 mil, não paga nada. A tia deixou lá 200 conto, não paga nada. 250, não paga nada. De 276, não paga nada. 276 e 1 centavo. Até 828.300, 4%. Que era o total antes, 4%. Até 1.380.500, deixou aí um apartamento, deixou carro, deixou 5%. Até 1.932.700, 6%. Até 2.484.900, 7%. Acima de 2.484.900, 8%. O dobro. Já pensou tudo que tem o cara que morreu, deixou para os filhos? 10% você joga fora? De 1.100.000 você dá para o governo... para o governo comprar respirador. Outro escândalo. Para o governo de Estado comprar respirador. Outro escândalo. Para doação, isso aqui é para herança, né? Para herança, transferência de bens... Para doação até 69 mil, não paga. Por quê, né? Até 69. Por que não faz igual a 276 esse negócio? Não faz igual. Até 414, 150, paga 4%, o total do que era. Doação até 1.380.500, 5%. Até 1.932.700, 6%. Aí voltou igual a herança. Até 2.489.900, 7%. E acima disso aí, 8%, quase 10%. É um escândalo atrás da outra. E olha, acertou com esses deputados na surdina, hein? Ó, governo de São Paulo com o PT. Ah, meu filho, você não fica esperto não para você ver onde é que nós vamos parar. Você não fica... E tem gente que continua, né, dando sorrisos para o bandidão, para o condenado, e etc, e etc.
Muito bem. E agora, diante disso, o promotor, nosso amigo José Carlos Blatt, de grandes jornadas do passado, sempre atuante no presente, com brilhante carreira na Promotoria Pública de São Paulo, abriu inquérito, aberto inquérito, para investigar a compra dos 3.000 respiradores. Adivinha de onde? Aonde é? Onde é que o governo de São Paulo, o governo do Ceará, o governo do Amazonas, o governo de Minas, o governo do Pará, onde é que eles estão comprando respirador, hein? Aliás, eles não estão comprando a mando do governo, né? Eles estão comprando a mando do Partido Comunista Chinês. Ó, ou você compra aqui ou a gente cancela os contratos que a gente comprou tudo aí para dar comissão. 180 mil reais um respirador. Comprou uma frota de 3.000 Mercedes-Benz. O governo de São Paulo comprou uma frota de 3.000 Mercedes-Benz. Carro de luxo mundial. Com alta tecnologia embarcada. Pode ser 3.000 BMWs também. Tecnologia embarcada. Respirador. Cada respirador ele trocou por uma Mercedes. Ele deu uma Mercedes-Benz e pegou um respiradorzinho. Bonzinho esse governo, não? Ô governador bonzinho, cara. Aí o governador não falou nada. O vice-governador foi dar satisfação. E sabe o que o vice-governador falou? Hã? Eu não estou fazendo comparativo nenhum. Do quê? Ah, não, ele não comprou Mercedes. Eu estou comprando, pelo amor de Deus, eu estou fazendo uma comparação. 180 mil ultrapassa o preço de uma Mercedes-Benz Série C de luxo. O vice-governador deu entrevista para a imprensa dizendo o seguinte: nós tínhamos que comprar rapidamente, porque são vidas que estão em jogo e a gente tinha que comprar rapidamente. O Ministério da Saúde do Brasil comprou toda a produção nacional. Comprou toda a produção nacional. É só mandar fabricar mais. Porque o tempo que traz da China para cá, você fabrica mais de 3.000. Você dá para fabricar o respirador. Então vai ter que se explicar num sério processo, um processo que tem que saber o que de fato está acontecendo com os governos que estão mais mamando com o nosso dinheiro, sem licitação alguma. A compra das máscaras por São Paulo também, meu querido Blatt, você tem que investigar. Cada máscara, liguei para a empresa lá em Santa Catarina que importa da China, que está difícil importar esse negócio todo. Eu paguei cada máscara, R$1. Mas teve gente que pagou 60 e que custava 30 centavos para ser comprada, para ser revendida,
para chegar nesse R$1 meu aí. O governo de São Paulo diz que pagou R$6. Uns compraram por R$3,80, 3 e não sei quanto. Tem que ser investido, claro, é nosso dinheiro. Preciso dividir o IPTU, preciso dividir o IPVA, porque só quer mamar no que é meu. Preciso trabalhar dos 12 meses, eu preciso trabalhar para pagar as contas 5,5, quase 6 meses. É justo isso? O Paulinho da Força acha que é. Ele que está armando aí a sacanagem contra o Bolsonaro, espera que agora não é hora. Ridículo, Paulinho da Força. Ridículo, Paulinho da Força. Tira a mão da minha carteira, tira a mão do meu bolso. O governo do Amazonas pagou... e a Polícia Federal vai apurar, a Receita Federal vai apurar. É dinheiro do erário, é dinheiro do Tesouro Nacional isso aí. Vai ser apurado. Estão dizendo aí que é do Tesouro Estadual. É repasse do dinheiro que o Ministério da Economia e da Saúde estão dando para os municípios. É muito dinheiro, não é pouco, não. É muito. E sabe quem fala quem deu? Já em campanha? Rodrigo Maia. Fora Maia! Governador do PSC, Wilson, lá do Amazonas. Cabrini foi lá. R$103 mil comprada de uma adega. Comprado de o respirador de uma adega. O governo do Ceará, seu Camilo. Ele é do PT. R$117 mil um respirador. Dá para comprar um carrão de luxo. O governo de Minas Gerais, R$59 mil o Zema. E tudo em estado de emergência, tudo sem licitação. Pouca diferença ou não? 3 vezes, mais de 3 vezes, que Minas comprou, São Paulo pagou 3 vezes mais. O Ministério da Saúde pagou em cada respirador R$23 mil. São Paulo pagou R$180 mil, mesmo respirador. O mesmo que eu falo é para a mesma função. E agora chega aí a denúncia do Helder Barbalho, lá do Pará, que pagou. Estão falando 250, mas nós apuramos aqui, foi 125, mas mesmo assim, 125 para 23, 125 para 59, é um negócio para ser apurado de fato. Tem que trancar na cadeia. Nós estamos com muita conversa nesse Brasil. Nós estamos com muita... Em nome da tal democracia, em nome da... Nós estamos com muito... Por um décimo desse tipo de coisa aí, as penitenciárias americanas, europeias, não vou nem falar do comunismo, que nem vivo estariam, né? Nem vivo estariam. Se fizessem isso na China, a bala a família ia ter que pagar. Se fosse no Oriente Médio, a mão ia ser cortada por um roubo. O que ia ter de maneta e perneta lá, o negócio é sério. Quem que você foi? Eu fui político. Não ia ser assim, ó. Por quê? Porque não tinha mais, tinha que cortar a língua. Ia ser eunuco, por falta de... e por excesso de apetite de corrupção. Está na hora de parar com tudo isso aí. Nós não podemos mais suportar. A corda vai estourar.
Como é que pode o senhor Alexandre de Moraes achar que é presidente do Brasil? Como é que pode um juiz... Ele não autorizou. O juiz determinou o fechamento da cidade. Um juiz determinou o fechamento da cidade. Eu marquei aqui. Está aqui, em São Luís do Maranhão. Lojas abertas e aglomeração. Hoje, ontem, né? Hoje teve lockdown. Lockdown hoje teve. Sabe o que é lockdown? É gado no pasto. É gado na cocheira, quer dizer. No pasto não pode. É gado na cocheira. Gado na mangueira. Boi, vaca e bezerro, tudo na mangueira. Cada um no seu estábulo. Lockdown. O juiz decretou bloqueio total na cidade. E agora está reclamando para o delegado que está sofrendo ameaças. Se eu sou o juiz, eu não moro mais lá. Tiro a liberdade de um povo livre. Nós somos do mundo livre. Nós somos um povo livre. O seu Alexandre de Moraes não pode impedir manifestação e nem impedir que o presidente da República nomeie quem quer que seja. Ele pode sim aceitar, se for instigado, se for excitado a tal. Ele pode dar o seu parecer e determinar alguma coisa juridicamente se a pessoa indicada fizer alguma coisa errada. Nem posse tomou. Não pode, segundo a nossa Constituição, o poder judiciário ser poder executivo e muito menos legislativo. Ele não é o presidente do Brasil. O Toffoli não é o presidente do Brasil. O decano não é o presidente do Brasil. O Rodrigo Maia não é o presidente do Brasil. O Alcolumbre não é o presidente do Brasil. O juiz não é o presidente do Brasil. O delegado federal não é o presidente do Brasil. O Maduro da Venezuela não é o presidente do Brasil. Os Castros de Cuba não são os presidentes do Brasil. Os ex-presidentes do Brasil não são o presidente do Brasil. E que merda é essa que eles estão fazendo e achando? E ninguém faz nada? Somos ou não somos bundas moles? A corda vai quebrar. Os melancias de verde, de azul e de branco vão aparecer. Mas ontem foi dado o maior recado de todos em Brasília. A polícia, a mando tem que se saber de quem, tentando tirar os acampados da frente da Praça dos Três Poderes, que, na verdade, é a praça do poder número 1, que é o povo. Não brinquem. Uma parte da população é mesquinha, hedionda. Mas a grande parte que está com o presidente está com o Brasil. Se o presidente pisar, ele que pague pelo que ele faz e fez. Mas nós queremos o Brasil e ele não pisou. Ele não desviou a Constituição. Movimento Brasil. Ô, japonês, para de encher o saco, japonês.
Pensa na tua terra, japonês. Pensa na tua gente. Pensa num povo brasileiro. E eu estou falando japonês aqui, lembrando que eu fui criado entre os japoneses. Não esqueçam disso. Faixa preta de judô sênior, Bastos. Hoje em dia, eu sou faixa preta, não é de judô, é da vida, de lutar contra a vida. E olha, tem que ser aquela turma lá do Rambo, lá do Sylvester Stallone. Nós estamos entregando o Brasil, minha gente. Ontem, coisa mais linda, você vai ver agora imagens da manifestação de ontem em Brasília, imagens na terra, imagens no ar, imagens que mostram para o seu Alexandre de Moraes, para o Toffoli, falar, vamos, com todo respeito, eu estou dizendo isso. Olha que coisa linda a aérea aí, ó. Hoje o Lucas não deixou eu ver, esqueceu de mim. Aérea no ar. Tá vendo aí as imagens? A carreata, a maior carreata que Brasília já viu na sua vida. Tempos modernos, antes era passeata e não sei o quê. Tempos modernos. Hã? Não pode montar gente? Uso de máscara, hein, gente? Não tinha nem que ser obrigatório. Vamos usar. Hã? Dá pra ver na avenidona toda? Ou é São Paulo aí? Brasília ainda. São Paulo também fez o fora Dória, impeachment de Dória, esse negócio de Dória aqui. A gente tem aqui. Falaram que ia hoje lá na casa do Alexandre de Moraes de novo. Esse povo é pintadinho, cara. Tudo bem que o povo falou, o rapaz lá falou forte mesmo, palavras assim, palavras fortes, mas é a manifestação, né? Cara pelado lá no sul, no museu, com a criança pegando no pingolim dele, pode, né? Mais sujo que isso não existe. Então, ministro, seja apenas ministro. O senhor não tem o direito de ser outra coisa. A não ser que se candidate. Mas não vai largar a boquinha jamais, né? E aí a gente vai vendo o Barroso impedindo que os bandidos da Venezuela infiltrados em Brasília, mais de 30, 40, né? Fossem expulsos do Brasil. Aí o Barroso fala bonito e suave. Aí a Globo prepara para ele uma armadilha e fala que vai falar do corona e não fala. E a única coisa que não fala é do corona. E tudo isso a gente vai ficando esperto, a gente vai ficando vacinado. E aí o Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas do Brasil, que está adoentado, que está cheio de problema, resolveu escrever sobre o que está acontecendo. E o texto do jurista Ives Gandra Martins faz uma pergunta: harmonia e independência dos poderes? E continua ele, aos 85 anos, idade do Fábio que morreu, e mantendo amizade e admiração com e por grande parcela dos juristas brasileiros e muitos estrangeiros de todas as colorações ideológicas, é sempre com constrangimento que, no dever que me imponho de cidadão, sinto-me na obrigação de expor opinião contrária àqueles expoentes do direito que, sendo amigos, encontram-se em funções públicas. Continua Ives. Ao ler a Constituição, cujos trabalhos acompanhei de perto, participando de audiências públicas,
oferecendo textos, alguns aprovados pela Constituinte, e informalmente assessorando alguns constituintes, não consigo encontrar nenhum dispositivo que justifique a um ministro da Suprema Corte impedir a posse de um agente do Poder Executivo, por mera acusação de um ex-participante do governo, sem que houvesse qualquer condenação ou processo judicial a justificar. A simples suspeita de que foi escolhido por ser amigo do presidente da República e poder influenciar procedimentos administrativos levantados por um desafeto do primeiro mandatário não justifica, constitucionalmente, a invasão de competência de um poder em outro. Se meras suspeitas servirem, a partir de agora o Poder Judiciário estará revestido de um poder político que não tem, constitucionalmente, de dizer quem poderá ou não ser nomeado de acordo com a visão do magistrado de plantão, mesmo que não haja qualquer condenação ou processo judicial em relação àquele pelo executivo escolhido. A partir da decisão do grande constitucionalista Alexandre de Moraes, a quem admiro, com quem tenho livros escritos, somos confrades em academias jurídicas e participamos de bancas de doutoramento juntos, qualquer magistrado de qualquer comarca do Brasil poderá adotar o mesmo critério e, por acusações, fundadas ou infundadas, não examinadas pelo Poder Judiciário, em processos com o direito inviolável à ampla defesa, impedir nomeações que são de exclusiva atribuição constitucional do chefe do executivo de qualquer município, de qualquer estado ou da própria União. Aí ele diz aqui o que ninguém desejaria, mas está na Constituição. As Forças Armadas, para que reponham a lei e a ordem, como está determinado no artigo 142 da Lei Suprema. A insegurança jurídica enorme que o Poder Judiciário traz sempre que foge à sua competência técnica para ingressar na política, além de levar todo o partido derrotado nas urnas ou nas votações do Congresso, pretende suprir seu fracasso representativo recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, para que este politicamente lhe dê a vitória não obtida no exercício de sua função eleitoral. E segue ele a minha irrestrita admiração de velho professor de Direito Constitucional ao Pretório Excelsio e aos 11 ministros que o integram, não poderia toda a vida afastar a obrigação como um mero cidadão de externar o meu desconforto em ver a Suprema Corte exercendo funções executivas e invadindo competências alheias que entendo não ter, e gerando insegurança jurídica e não a estabilidade e a certeza no direito que toda nação deseja. Depois disso, cara, não preciso falar mais nada, ninguém precisa falar mais nada, só quero dizer o seguinte para vocês. O Bolsonaro foi o presidente eleito por muito mais do que 60 milhões de brasileiros, 57. O Bolsonaro foi eleito porque ele é desse jeito. O Bolsonaro foi eleito porque nos fins de semana ele quer levar o carro dele no Lava Jato, deixar lavando e sentar numa mesa de propaganda de cerveja de lata, não a cerveja de lata, a mesa de latão, de ferro, e tomar uma cervejinha batucando e fazendo uma rodinha de samba. Esse é o Bolsonaro. Bolsonaro é o presidente do Brasil. Esse cara foi eleito e gosta de comer pastel, cachorro quente. Uns acham maravilhoso, outros acham horrível.
Uns gostam de comer pão com mortadela. Eu, por exemplo, gosto do pão com mortadela. Não do que ele representa. Deus me livre. A Suprema Corte tem que sacar que nós temos um presidente pop. Nós temos um presidente diferente, graças a Deus, a todos os que ocuparam essa cadeira nos últimos 20 e poucos anos. Graças a Deus. Ele é diferente. O respeito cabe no diferente. Em assumir a presidência, o povo deu um recado. Nós não queremos mais a zona que era antes. E os comunistas estão tentando fazer a zona no Brasil. E esta zona não vai acontecer porque a nossa bandeira é verde e amarela, vermelha jamais. Vermelho é o sangue que vocês vão derramar e que nós vamos colocar na conta de vocês e que a história não perdoará. Eu estou com um texto da Organização Mundial da Saúde aqui. É fake esse texto ou esse texto aí está rodando o mundo? Qual é o blog? Tá aqui, deixa eu ver. A fonte chama Estibordo Internacional. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Bem pequenininho, porque eu recebo esse documento do mundo inteiro. Vocês estão vendo aí? Deu para ver? É mesmo? Eu mantenho aqui ou você tem aí já clipado? Ah, vá, você é um competente. A organização, diz o blog, Artigos Internacionais, do dia 1º de maio. Estibordo Internacional, tá aí? A Organização Mundial de Saúde diz que nunca aconselhou a aplicação de confinamento como medida para o combate ao coronavírus. A organização jamais aconselhou de colocar um país em confinamento para combater a pandemia, declarou a porta-voz da OMC, Margaret Harris, ao Sydney Morning Herald. Segundo ela, vários países seguiram os passos de Wuhan para lidar com a epidemia sem controlar rigidamente os infectados e isolar as pessoas em contato com estes. Preste atenção. Ao aplicar medidas de confinamento total, vários países seguiram o exemplo das autoridades chinesas. Quem é que está mandando nos estados aí? São Paulo, Goiás, Rio. Vou repetir. Ao aplicar medidas de confinamento total, vários países seguiram o exemplo das... Deixa eu falar aqui, vários países e estados nesses países, né? Exemplo das autoridades chinesas em Wuhan, com o surgimento do Covid-19 chinês. Entretanto, essas medidas não foram implementadas totalmente, segundo Margaret Harris, porta-voz da OMS, ao Sydney Morning Herald. Nós jamais dissemos para aplicar medidas de confinamento. Nós sugerimos que se fizesse o acompanhamento, delineamento, isolamento e tratamento dos contaminados. E agora, hein? Prefeitos, governadores. E agora, hein? Vocês não vão dar o braço a torcer, mas vocês vão aparecer porque o povo vai querer saber do Ministério Público, da Defensoria Pública, que fim levou o dinheiro de vocês.
Inacreditável. Inacreditável. Eu tenho aqui agora... Não, eu tenho um documento aqui que autoriza os estados a prender. Por favor. Esse documento aqui, ó, eu tenho. Esse documento fala que pode prender. Mas pode prender quem quebra as regras de combate ao Covid, que não é, você viu aí, segundo a OMS, o confinamento. E nem o governador assume que ele ordenou o confinamento. E nem o prefeito diz que ele ordenou. Mas ele fecha rodovias, ele faz bloqueios. Ele paga 800 mil reais para fechar tapume uma praça. E vocês vão cair da perna. Olha quem assinou. Parágrafo único. A manutenção, revogação ou substituição da prisão por medidas alternativas dependerá da apreciação judicial. Cara, ninguém falou isso, né? Tá aqui quem assinou, gente, ó. Opa, entrou um negócio aqui, perdão. Deixa eu segurar aqui. Esse meu tablet, ele tá meio picareta, assim, ó. Isso. Vamos ver se dá para ver aí? Quem assinou? Quem assinou? Vocês estão sendo enganados, é? Nós, né? Enganados e traídos? Contam para mim. É, minha filha. O que eu tenho do Toffoli aqui, hein? Ah, confinamento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli, Dias Toffoli, o marilhense, o irmão do prefeito, do ex-prefeito de Marília, determinou já, atenção, hein, que o isolamento e o home service, o home office, o home work, o home ou home job do Supremo Tribunal Federal seja estendido até o dia 30 de janeiro de 2021. Gente do céu, e determinou que 2 ou 3 vezes por semana todas as equipes devem fazer, todas, dos 3 mil funcionários do Supremo, todos devem fazer uma reunião via internet de, no mínimo, 2 ou 3 vezes por semana. De, no mínimo, ou o ideal seria entre 15 e 30 minutos. Eu vou embora. A notícia que eu li, Toffoli determina que a coçação, que se compre mais hipoglós, né? Pasta de água, aquele negócio, porque haja ferida no saco, hein? Vão coçar o saco, hein? Não, mas eles estão trabalhando, tudo bem. Mas e o plenário? E o olho no olho? Fácil, aprendi com meu pai. Nunca decida nada no telefone e nem pergunte nada, porque é fácil dizer não.
É fácil se esconder covardemente atrás de uma linha telefônica. E eu lhe digo, é fácil se esconder atrás de uma linha de internet, de um computador. Você fala lá, vou ter... Não, não pode. Não. O que o presidente... Não. Presidente, não, então não pode. Eu não estou pondo em dúvida o caráter, a honestidade dos 11 que saem voando e que fazem parte agora dos quadrinhos da Marvel. Eu estou colocando em dúvida o sistema que é usado. A folga da internet. Vamos fazer o seguinte, Toffoli. Vamos reduzir os salários em 1/3. Ninguém vai sair de casa, não precisa de carro. Ninguém vai sair de casa, não precisa do camarão, da lagosta e dos vinhos premiados. Ninguém vai sair de casa, não precisa do dinheiro do terno. Ninguém vai sair de casa, não precisa dos carros, dos motoristas, dos seguranças. Ninguém vai sair de casa, não precisa de tantos copeiros. Ninguém vai sair de casa, a assessoria de imprensa não pode se reunir, não precisa. Olha, vamos reduzir em 1/3, não, em 2/3, reduzir em 2/3 salários, verbas, funcionários. É lógico. Lá em 2021 a gente pensa o que fazer. Inacreditável. Já avisou, até 30 de janeiro de 2021, o Supremo estará de recesso em casa, trabalhando de casa, e os funcionários têm a obrigação, ganham pouco, coitados, a obrigação de pelo menos de 2 ou 3 vezes por semana se reunirem, cada um no seu departamento, entre 15 e 30 minutos. Esta é a prova de que não trabalham. Ou é a prova de quem quer dizer que eles não trabalham, em trabalhando. Apenas isso. O que está acontecendo com o Brasil, gente? Não pode continuar a acontecer. Judiciário, executivo e legislativo. O presidente tem que trabalhar, o Brasil tem que ir para frente. Estamos prontos para decolar. Só que estão puxando porque China mandou, Cuba quer, a Rússia exige. Então os comunistas puxam para que o Brasil não decole, para que se arrebente e que tudo aqui não valha mais nada, para que eles possam comprar com os centavos dos porquinhos tudo que o Brasil tem de bom e de melhor. E que o povo dele, desse país, que é o que ele de mais caro tem, seja subjugado e também não valha mais nada. Estão humilhando o nosso povo. Não façam isso. Somos um povo do bem, um povo do amor, um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo solidário. Vocês querem um povo frouxo, compreensível, bonzinho até demais, que aceita até ladrão em pesquisa. Temos imprensa tendenciosa, lamentável, que não ama o país, mas que tira dele o sustento, o leite, o ouro, o suquinho, a cachaça, a cerveja, tudo. Está na hora. Está na hora Está na hora de acordar, Brasil. Eu só quero lembrar vocês, tem aí a foto do hospital, tudo jogado no chão? Quero lembrar vocês que esses 3.000 respiradores, que os 400 do outro estado, 200 de outro estado, e agora apareceu mais um estado, esqueci de falar. Escutem essa, apareceu mais um escândalo aí. É todo quanto é estado que tem o governador
com o rabo preso com o comunismo, com o rabo preso com os corruptos, com os políticos de Brasília, com os aconchavos prontos, feitos. Esqueci que chegou mais um aqui no final. Estava entrando no ar, pim, pim, olha isso, olha isso. O que foi? Está aqui, ó. A primeira vara da Fazenda Pública de Florianópolis, em decisão liminar temporária, bloqueou 33 milhões da empresa Veiga Med, que vendeu 200 respiradores ao governo de Santa Catarina por 33 milhões. 200 respiradores. 33 milhões! E suspendeu qualquer novo pagamento relativo ao contrato, deve ser demais, feito com dispensa de licitação. Parte dos aparelhos deveria ter chegado no dia 7 de abril, mas não haviam sido entregues até quarta-feira, dia 29 de abril. E o governador de Roraima, Antônio Denarium, PSL, exonerou o secretário de Saúde do Estado, Francisco Monteiro Neto, na manhã de hoje, após polêmica da compra de respiradores para pacientes da praga da China, doença causada pelo novo coronavírus. Foram pagos 6 milhões de forma antecipada a uma indústria da onde? Isso, da China. 30 respiradores, 6 milhões de reais. Pagos antecipados. Não chegou. Vão chegar 300, gente. Vão chegar 300. É, meu povo. Só Jeová na causa. Todo mundo está falando que o hospital está cheio, que tem gente no chão, que o Bolsonaro é irresponsável, é um moleque, né? O Paulinho faz, inclusive, Paulinho da Força, junta lá os capachos, faz uma coletiva que vaza assim, né? O Panúzio junto, meu irmão, gosto dele, Panúzio junto, dizendo, espera, na hora não é dar o golpe agora não, vamos esperar um pouquinho, vamos dar corda, vamos... A gente vai desgraçar o Brasil primeiro, a gente quebra o Brasil, ele cai na desgraça e o povo não fica mais do jeito que o povo está com ele, é perigoso agora. Paulinho da Força, você não pode fazer isso com o teu país. E aí, os fake, os robôs, sei lá quem, eu sou um robô do Bolsonaro, eu. Mostra a foto do hospital com gente no chão, com gente tudo quanto é lugar, no corredor. Mostra. Que horror, tá vendo aí? De quando é? Dá para ler aí de quando é? Dá. Lula. Aí, ó. Época do Lula. Hã? Não, governo do PT. Eu não consigo ler. Vocês estão vendo, gente? Então é o seguinte. O coronavírus... Não. A quarentena só vai acabar, eles só vão parar de renovar a quarentena quando acabar o dinheiro. Ou... Deixa eu ver se eu pego a foto aqui. Ó. Cadê a foto, cara? Ô, Vício, você viu São Conrado, Vício, para receber R$600? Teu estado, eu vou te contar uma coisa, que vergonha. Como pode decepcionar tanto uma nação, um estado, um município, as pessoas que foram eleitas, não? Como pode? Vocês viram aqui a deputada Joyce, não sei o que lá, o pedreiro que ficou rico, falando
inclusive da armação, do atentado a Bolsonaro. Isso tem que ser ouvido rápido pela polícia e tem que vir alguém aí justificar, chamar a deputada para depor, para investigar. Joyce, você tem que processar esse cara, para que esse cara, que a justiça busque a verdade nesse cara aí. Porque senão o bicho vai ficar feio. Hein, deputada Joyce? Vamos ver isso aí. O negócio do teu marido no Rio, o pedreiro que fala que você pôs 90 mil na conta dele, ele está falando. Ele está falando que você isso, que você aquilo, que você, Dória, Moro e não sei quem lá tramaram não sei o quê, fizeram isso. Alckmin, para culpar PT. Acho bom. Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Olha. Hã? Quanto eu estou ganhando? Quem que está perguntando? A Fátima está perguntando quanto eu estou ganhando? Fátima. Hã? Para falar do Bolsonaro? Não, eu falo do Brasil. Eu estou apenas constatando isso aí. Você acredita, Fátima, e todos que estão duvidando aí da minha índole, né? Que eu não devo... Primeiro que eu não devo satisfação para vocês, ainda mais para você. E segundo, é que eu estou aqui defendendo o Brasil. E para o meu país eu dou o sangue. Estou defendendo as minhas convicções. Estou contrariado de tudo que eu vi. Ou você acha que não roubaram a Petrobras, querida? Você faz parte daqueles que responderam à pesquisa? Não roubaram a Petrobras, querida? A cobertura não era, o sítio não era, o dinheiro não era aplicado, não era. Hein, querida? Celso Daniel não morreu, querida. Você queria que eu apoiasse quem? Não era o PT? Então era o PSOL. O Boulos, o invasor de terra e propriedade privada, de famílias do bem. Entendi. Vai ver que você é a cortadora do pão amanhecido para enfiar a mortadela dentro, né, meu amor? Você quer que eu concorde com isso? Não vou concordar. Bandeira vermelha tremulando para mim é sinal de mau caratice. É sinal de banditismo. É sinal de querer tirar a liberdade do meu filho, da minha geração, da geração dele, do meu país. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que arrumar um padre, um pastor e arrancar o capeta. Não estou ganhando nada, não. Mas se ganhasse, falaria aqui também. Mostraria a nota fiscal. Como quer o presidente, transparência. E não como quis os outros nesses 20 anos para trás. Escondidos. É isso, meu amor. Sabe quando a pandemia vai acabar? Sabe a vacina que nós vamos dar no coronavírus e em gente como você? Vai ser em outubro. É dia 4, é? Vai ser em outubro. Em outubro, a vacina se chama voto. E tudo que tranqueira que existe ainda, nós vamos tirar. Porque não dá para continuar vendendo o Brasil para a China, né, meu amor? E muito menos para gente como você, que tem tempo de pensar esse tipo de coisa, lamentavelmente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, minha filha. Pensa um pouquinho, leia um pouquinho alguns salmos, faz bem para a alma. Olhe para cima assim e fala, peraí, nós temos que tocar esse Brasil, o feirante tem que comer, o caminhoneiro tem que comer, o professor tem que voltar a dar aula. Nós temos que proteger as enfermeiras, os médicos. Nós temos que cobrar a conta da China.
Nós temos que nos precaver, fazer o isolamento das pessoas de risco, colocar de novo o Brasil no trilho, esperar as grandes empresas, os 250 bilhões na estrutura até dezembro, fazer do Brasil o que o Brasil merece que nós façamos com ele. E que o povo possa sorrir, aliviado, livre de gente comunista, de gente que só pensa em si, de gente que quer tomar o poder, mas não é pelo poder, é pelo dinheiro. Que Deus abençoe a sua família. Esta é a TV Leão, eu sou o Gilberto Barros, jornalista profissional, comunicador de televisão, rádio e comunicador do povão, como o Bolsonaro. Gosto de pastel de feira, de sanduíche de mortadela também, mas não pago vintão para andar de ônibus e para passear em Curitiba. Estou decepcionado com muita gente. Não estou criticando o Moro por enquanto, porque até a semana passada ele era meu herói. Imaginem o tamanho da decepção. Mas continuo apoiando o governo do Brasil, o presidente eleito do Brasil, os patriotas brasileiros que não medem esforços para estar na rua gritando, cantando e vestindo as cores da bandeira. Boa noite, Brasil, até sempre. Estamos juntos, sempre. Se alguém pisar na bola, é aqui que eu vou denunciar e falar também. Tchau, pessoal.